Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Professora Jamila Santos, aula de Educação Física, turma 601. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que enviou as atividades. Cada um que enviou as atividades do caderno, do livro, as atividades do Nave à Vela, todas as atividades, eu quero agradecer de coração, muito obrigada. Quem ainda não enviou, por favor, eu peço, envie durante essa semana, tá bem? Pra gente poder fechar esse bimestre de uma maneira bem bacana, bem agradável. Então, quem não enviou as atividades do livro, do Nave à Vela, conforme nós combinamos na semana passada, ainda tem essa semana para enviar. Então, não deixa passar, galera. Vamos fechar esse bimestre de uma forma bem legal, bem agradável. Se você tiver alguma dúvida, não estiver conseguindo acessar, não estiver conseguindo qualquer coisa, entre em contato comigo, certo? Conversando, eu posso te ajudar. Mas se você não fala, infelizmente eu não posso te ajudar. A nossa aula de hoje, ela é muito importante para a nossa P1. É uma aula de revisão em questões. Nós vamos rever a matéria através de algumas questões. Então, seria bem legal se você copiasse essa aula no seu caderno. Porque quando você ouvir, quando você fizer os exercícios e quando você copiar no seu caderno, você vai estar fixando muito mais a matéria. Porque o importante é que você aprenda, certo? Então vamos lá. Exercício de fixação, lista 2. Nós tivemos uma outra lista, que foi passada há 2 semanas atrás, que é a lista 1. Essa lista 1, ela é muito importante para o nosso teste. A lista 2 é importante para a nossa P1. E a lista 3, que é a próxima lista que eu vou dar na semana que vem, ela é importante para a nossa P2. Então, galera, vamos lá, vamos com tudo. Essas são as nossas questões, olhem bem. O que é o coração e qual é a sua função? Explique com suas palavras o que é o frequencímetro e diga qual é a frequência cardíaca média dos seguintes indivíduos. O indivíduo que não faz atividade física, o indivíduo que faz atividade física e o indivíduo que é atleta de maratona. Todos esses conteúdos estão no nosso livro, mas não são só esses. Explique a relação da intensidade do esforço realizado e o nível de batimentos cardíacos. A próxima. Em canções e histórias populares, vemos o coração ser frequentemente relacionado a funções diferentes daquela que é sua função real. Diga qual é essa relação que é observada nas canções populares e nas histórias. Vamos lá, nós sabemos qual é a função do coração, certo? Mas só que quando nós escutamos falar de coração nas músicas, nas canções, ele não está sendo relacionado à sua função real, né? Que é bombear sangue para o corpo. Então, eu vou ver qual é essa relação. Tá lá no nosso livro também. E a última questão, explica a expressão. O coração tem um trabalho extra quando nos exercitamos. Por isso, o exercício regular deixa o coração mais saudável, mais forte. Você vai explicar com suas palavras essa expressão. O que eu vou pedir agora? Dê o pause no vídeo, baixa o material. Essas perguntas estão lá no material da nossa aula. Copia no seu caderno, responde e em seguida volta aqui para acompanhar a correção. Vamos agora ao nosso gabarito. Questão número 1. O que é o coração e qual é a sua função? Galera, nós vimos que o coração é um órgão muscular e a sua função é bombear sangue para todas as partes do corpo, principalmente para as partes que estão sendo exercitadas. Lembram disso? Então, o que é o coração? É um órgão muscular. Qual é a função do coração? Bombear sangue para todas as partes do corpo. Certo? Conseguiu acertar? Tenta responder, hein, galera? Vamos lá, é importante para que vocês aprendam.
Questão número 2. Explique com suas palavras o que é o frequencímetro. Vocês lembram na aula que nós falamos sobre o coração? Eu falei que existem algumas formas de verificar a frequência cardíaca de alguém. Existe a forma manual, né? Que é através do posicionamento dos dedos em determinadas partes do corpo. Inclusive, nós fizemos um exercício que verificava a frequência cardíaca aqui no pescoço, lembram disso? Mas eu falei também que essa não é a única forma, a forma manual não é a única forma de verificar a frequência cardíaca. Existem também aparelhos digitais que foram desenvolvidos com esse objetivo, lembram disso? E um desses aparelhos era o frequencímetro, que tinha duas versões que são os principais tipos, né, do frequencímetro. É um que tem uma cinta que passa aqui logo abaixo do peito, que acompanha o relógio, e outro que é só um relógio, que tem um sensor digital que capta a frequência cardíaca logo aqui no pulso. Lembram disso? Então, o que é o frequencímetro? É um aparelho digital utilizado para medir a frequência cardíaca. Você vai explicar de forma simples, certo? Dando sequência aqui, vamos para a questão número 3. A questão número 3, você precisa entender a relação. Um coração treinado, um coração basicamente com habilidades acima da média, ele vai fazer um esforço menor para bombear sangue para o corpo. Esse é o coração que está aqui na letra C, o coração de atleta, é um coração super treinado, de atleta de maratona. Para bombear o sangue que o corpo precisa, para bombear todo o sangue que o corpo precisa, ele vai bater entre 40 e 60 batimentos por minuto. Resposta aqui na letra C. Ó. Esse é um coração que está acima da média, que está treinado. Na letra B, nós temos um coração que está abaixo da média. É um coração que não está treinado, um coração que não faz atividade física. Para bombear a quantidade de sangue que o corpo precisa, ele vai precisar bombear entre 80 e 100 vezes, entre 80 e 100 batimentos por minuto. Esse é um coração que está abaixo da média, na letra B, um indivíduo que não realiza atividade física. E na letra A, nós temos um indivíduo que está na média, um indivíduo que faz atividades regulares, atividades ditas como normais, somente para manter a vida saudável. Esse indivíduo, seu coração vai bater entre 60 e 80 batimentos por minuto. Então, recapitulando, letra A, indivíduo que faz atividade física regularmente entre 60 e 80. Indivíduo que não faz atividade física entre 80 e 100. Atleta de maratona entre 40 e 60. Lembram que nós fizemos nas nossas aulas a comparação como se esses indivíduos tivessem que subir escadas com baldes de água? Lembram disso? Então, o atleta vai conseguir subir com uma maior quantidade de água, vai conseguir levar mais água lá para cima, subindo um número menor de vezes. Agora, uma pessoa que não treina, que é sedentária, vai precisar subir um montão de vezes, né? E uma pessoa que treina regularmente está entre os dois, está ali no meio. Deu para entender? Qualquer dúvida pode me chamar, hein, galera? Vamos para a questão número 4. Explique a relação entre a intensidade do esforço realizado e o nível de batimentos cardíacos. Galera, se eu realizo mais esforço, se eu realizo uma atividade física mais intensa, o meu coração vai precisar bater mais rápido. Para quê? Para levar mais sangue para as estruturas que estão sendo exercitadas. Claro que sem abandonar as outras estruturas, né? O coração não vai poder bombear sangue só para os músculos dos pés que estão correndo e esquecer do cérebro na hora do movimento, né? Ele precisa bombear sangue para todas as partes do corpo.
só que principalmente para as partes que estão sendo exercitadas. E quando o exercício é intenso, o músculo pede mais sangue e mais oxigênio, então o coração precisa bater mais rápido. Então, qual é a relação entre o esforço e o nível de batimento? Quanto maior é a intensidade, maior é a frequência cardíaca. Quanto menor é a intensidade, menor é a frequência cardíaca, certo? Qual é a relação entre a intensidade do esforço e o nível de batimentos? Quanto maior é a intensidade, maior é a frequência cardíaca. E quanto menor é a intensidade, menor é a frequência cardíaca. Foi? Questão número 5 agora, hein, galera? Em canções e histórias populares, vemos o coração ser frequentemente relacionado às funções diferentes daquela que lhe é sua função real. Qual é a função real do coração? A função científica dele. A função científica do coração é bombear sangue para as partes do corpo. Mas vocês já ouviram alguma música assim falando: meu coração bombeia sangue, que isso, que aquilo? Dificilmente, né, galera? Eu particularmente nunca ouvi. Mas por quê? Porque as músicas geralmente relacionam o coração a sentimentos e emoções. As histórias, todas, a maioria delas, relacionam o coração a sentimentos e emoções. Então, esse é o nosso gabarito. Em canções e histórias populares, o coração é frequentemente relacionado a sentimentos e emoções, diferente da sua função real, que é bombear sangue para o corpo. Foi, galera? Opa, deixa eu... 5, 6. Vamos lá. A última. Explique a expressão. O coração tem um trabalho extra quando nos exercitamos. Por isso, o exercício regular deixa o coração mais saudável. A grosso modo, nós precisamos responder assim. Quando eu me exercito, eu incentivo o meu coração a trabalhar. Um coração que está frequentemente trabalhando é um coração que se mantém mais forte, mais saudável. Quando eu estou me exercitando, as partes do meu corpo, os músculos, eles pedem mais oxigênio. E o coração precisa fornecer esse oxigênio, certo? Então, o coração está sendo estimulado a trabalhar, a se manter ativo. E assim, quando ele se mantém sempre ativo, ele se mantém saudável. Vamos lá, então, como que ficou o nosso gabarito? Durante o exercício, aumenta a intensidade do oxigênio. Vamos lá, de novo. Durante o exercício, aumenta a necessidade de oxigênio e de sangue vindo dos músculos. Mas qual músculo? Não é qualquer músculo, é o músculo que está sendo exercitado. Por isso, o coração precisa trabalhar um pouco mais para fornecer uma quantidade extra para essa estrutura. Fazendo isso regularmente, o coração se mantém forte e saudável. Certo, galera? Nós vamos encerrar aqui a primeira parte da nossa aula. A segunda parte já vem aí, é um link com uma atividade do Nave à Vela. Quem não fez as atividades passadas, por algum motivo deixou acumular, agora já tem 3 atividades esse bimestre. Lembrando, vocês precisam fazer a atividade, registrar, tirar foto ou filmar e me enviar. É a única forma de eu ficar sabendo que vocês fizeram as atividades, certo? Então, 3 atividades. Primeira do Nave à Vela, segunda do livro e terceira, a que eu estou passando agora, a atividade do Nave à Vela. Vou encerrar aqui a primeira parte da nossa aula hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.